Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam crer, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele tomou e comeu diante deles, e depois disse-lhes: "Estas são as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprissem as Escrituras sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." E então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no 3º domingo da Páscoa e na liturgia da palavra desse domingo nós vemos Jesus que aparece no mesmo dia da ressurreição, domingo de Páscoa, para os seus apóstolos. É interessante a gente notar que o que está narrado no evangelho de hoje é o que foi narrado no evangelho do domingo passado, só que escrito por um outro evangelista. Domingo passado, domingo da misericórdia, segundo domingo da Páscoa, nós ouvimos Jesus que aparece aos apóstolos na noite do domingo, no entardecer do domingo, não é? Os apóstolos que estavam em casa, fechados, e eram somente 10 apóstolos. Judas tinha morrido e Tomé estava ausente. Então nós sabemos que aqui são somente 10 apóstolos. No evangelho do domingo passado nós ouvimos Jesus dizer: ele soprou sobre eles, recebeu o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. É esta mesma ocasião, é essa mesma cena que está sendo narrada aqui, só que contada por outra pessoa, com outros detalhes. São João tinha uma riqueza de detalhes, São Lucas tem outra. E o que é que São Lucas pode enriquecer no conhecimento daquilo que a gente sabe da aparição de Jesus aos seus apóstolos? Vejam só. Nós vimos lá no Evangelho de São João, Jesus soprou sobre eles e deu o Espírito Santo. Agora, São Lucas faz notar um detalhe desse sopro do Espírito Santo. São João falava assim: soprou sobre eles e deu o Espírito Santo e disse: a quem perdoares os pecados. Então o sopro do Espírito Santo dá o perdão dos pecados. Isso era domingo passado. Olha o que São Lucas diz. Qual é o resultado do sopro do Espírito Santo? Diz assim: então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Vejam, aqui é uma outra coisa. O Espírito Santo ilumina os apóstolos para que eles saibam o que é que as Escrituras dizem. Então vejam o poder dos apóstolos, os 12 apóstolos. Claro que Jesus aqui está soprando sobre 10. Em Pentecostes eles vão ser 12 outra vez.
Estão entendendo? Que essa plenitude do Espírito Santo, do sopro de Jesus, ela vai acontecer lá em Pentecostes, quando Tomé vai estar presente também, e Matias foi escolhido para substituir Judas. Jesus deu aos seus apóstolos um poder. Isso é muito importante e é isso que distingue a fé católica dos evangélicos protestantes. O que é que os protestantes não creem? Eles não creem que os apóstolos têm um poder especial. Triste. É muito triste isso. Jesus, vamos recordar, nos seus dias aqui na terra, ele tinha uma multidão que ia lá curiosar, ia atrás de Jesus, queriam ver Jesus. Mas nessa multidão, algumas pessoas já estava acontecendo um fenômeno extraordinário, uma coisa maravilhosa, chama-se fé. Esses que têm fé, a igreja chama de discípulos. São os fiéis, são os cristãos como nós. Acontece que dentre estes discípulos, os evangelhos nos dizem que Jesus escolheu 12. E São Marcos diz com toda clareza, e Jesus os constituiu 12, como um número estável, ele constituiu 12, ele separou. São Lucas diz que esses 12 foram separados depois de uma noite de Jesus em oração. Jesus passou uma noite em oração, subiu ao monte e escolheu 12 apóstolos. E São Marcos diz para que ele fez esses 12? Para estarem com ele e para enviá-los em missão. Eis aí o verdadeiro significado do discípulo missionário. Discípulo, estar com Jesus, primeiro aprender com Jesus. Aprendam com Jesus, mudem, e depois vocês vão ao mundo, para mudar o mundo. Infelizmente o que a gente está vendo em muitos lugares é exatamente o contrário. Discípulo missionário para algumas pessoas é o seguinte: os discípulos vão como missionários para o mundo, para aprender lá no mundo como que deve ser. Eles tomam anticoncepcional, então nós católicos temos que nos adaptar aos tempos modernos. Eles têm casamento gay, então nós católicos temos que nos adaptar aos tempos modernos. Eles aceitam o aborto, nós temos que nos adaptar. Eles têm o divórcio, nós temos que nos adaptar. Eles veem pornografia, se masturbam, nós temos que nos adaptar. Eles fazem sexo antes do casamento, nós temos que nos adaptar. Vejam o que é o discípulo missionário às avessas. É o católico que perde a sua identidade. Ele vai para o mundo em missão para aprender com o mundo. E tem gente que acha que é assim mesmo, isso aqui é o pior. Esse negócio aqui a gente fala para vocês, vocês ouvem assim e dizem: nossa, padre, que absurdo. Pois é. Mas tem gente que acha que é assim. Eles olham para o católico que tem identidade católica e bate no católico. Pá! Você tem que ser igual a todo mundo. Pá! E bate. Pá! Tem gente que é especialista na arte de espancar bons católicos para transformá-los em mundanos. Esse é o discípulo missionário às avessas. É um missionário que vai lá para aprender com o mundo. E até dizem isso: olha, vocês vão lá, mas vocês não vão ensinar nada a ninguém. Vocês vão lá para aprender. A ideia é que os revolucionários, os gaysistas, os abortistas, os revolucionários, os marxistas, os doidos, os maconheiros, eles são os nossos mestres e nós católicos somos uns doentes, neuróticos. Nós somos pessoas rígidas,
mentalmente, neurotizados e precisamos mudar. Nós precisamos aprender com o mundo. Bom, me desculpe, mas basta você ler o Evangelho e você enxerga que não foi isso que Jesus fez. Jesus disse: vocês pensam que eu vim trazer a paz? Eu vim trazer a espada. Vim trazer a guerra. Porque quando você crer em mim, você volta para casa, você vai voltar diferente, já vai dar confusão. Não que você vai lá criar a confusão. Não, não. Nós católicos não queremos criar a confusão. Mas a gente termina criando. Por quê? Porque se eu vivo a castidade no meio de pessoas que estão no pecado, a minha castidade acusa essas pessoas. É importante que você note isso. As pessoas vêm no confessionário se queixando: mas padre, eu não fiz nada. Fez? O que é que eu fiz? Respirou. Você está respirando? Você já é um erro. Só de respirar você está errado. Por quê? Porque você crê em Deus, você está na luz, você não quer saber do pecado, você peca, mas você odeia seu pecado, você erra, mas você se arrepende, você é egoísta, mas você quer amar, você ainda não é santo, mas você quer ser santo, e de ser assim, você já é uma agressão. E é importante que vocês saibam disso. É importante que vocês saibam que todo bom católico será um incômodo. Você pode tentar passar disfarçado, ok? Eu até aconselho, em alguns lugares, que você se disfarce mesmo. Entendeu? Se disfarce. Olha, se você sabe que vai ser agredido gratuitamente e não vai ter nenhum efeito bom, vai para as catacumbas. Não foi o que os primeiros cristãos fizeram? Você vê uma locomotiva vindo na sua direção, ela vai passar por cima de você. O que é que você vai dizer? Eu sou um católico muito destemido, corajoso, vou ficar aqui para mostrar que eu tenho coragem. E a locomotiva, pum! Não, você é um suicida, você é doido. Nós estamos num mundo onde você tem que saber que o fato de você ser católico é um crime. Isso não está dito em lugar nenhum, mas está ficando cada vez mais verdade. O fato de você ser católico é tido por muitos como uma agressão. Então nós que cremos precisamos saber disso. Está escrito nas Escrituras: aí vem o justo, matemo-lo, porque não suportamos nem sequer olhar para ele. A vista do justo, de ver uma pessoa vivendo, porque claro, experimenta, vamos lá, vai numa mesa de bar, onde seus amigos estão na cachaçada, entendeu? E você diz, senta com eles, e diz assim: eu não bebo. Não, eu não estou dizendo que beber é pecado, tá? É só uma experiência. Beber com moderação não é pecado. Mas faz essa experiência, vai na mesa de bar com seus amigos, e eles dizem: e aí, serve aí uma para o amigo aqui. Eu não bebo. Que isso? Virou crente? Aí eles vão no grupo de WhatsApp e passam pornografia, e você sai do grupo. Que isso? Não gosta da coisa? Veja, eu estou reproduzindo coisas que vocês vivem, sim ou não?
só de você viver a virtude, você não está falando nada. Você não está incomodado com eles, mas eles estão incomodados com você. Nós não somos do mundo. Nosso Senhor disse isso na última ceia. Pai Santo, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Ou seja, nós não temos essa espiritualidade mundana. Jesus escolheu 12, separou os 12. Vejam a diferença nossa entre nós católicos e os evangélicos. Tem a multidão e tem os discípulos que creem. Até aqui estão igual aos evangélicos. O discípulo que crê é o discípulo que começou a crer em Jesus e ele fica diferente. Até aqui está mais ou menos igual aos evangélicos. Você, pelo seu testemunho cristão, porque você não faz a arruaça que o pessoal do mundo faz, só de você respirar você já está errado. Você não precisa nem falar, nem abre a boca. De respirar você já está errado. Só que os católicos dão um passo a mais. Não tem só a multidão e os discípulos diferenciados porque tem fé. Nós temos os apóstolos. No meio daqueles discípulos que têm fé, Jesus separou 12 para estar com ele. Um padre, um bispo, não porque está no estatuto do seminário ou no Código de Direito Canônico, pela própria Constituição de Jesus. Um padre, um bispo, foi feito para estar com Jesus. Foi feito para rezar. O jeito de estar com Jesus é esse. Você primeiro precisa estar com Ele e ouvir. Onde é a escola de Jesus? Onde que você aprende quem é Jesus? É nos manuais revolucionários? Não, é com os santos. Imite os santos, faça o que os santos fizeram, viva o que os santos viveram. Então, primeira coisa, separados, os 12 separados para estar com Jesus. E uma vez que você teve essa experiência com Cristo, enviá-los em missão. O apóstolo é isso. Esses são os 12 apóstolos. E nós católicos cremos que os apóstolos, os 12, eles têm um poder que o leigo não tem. Recebei o Espírito Santo, disse Jesus, aqueles a quem vós perdoardes. Os apóstolos, não os leigos. Aqueles a quem vós perdoardes serão perdoados. Um padre tem o poder de perdoar o meu pecado. Os leigos não têm esse poder. E aqui está a diferença entre o católico e o protestante. O protestante não crê no sacerdócio ordenado. Ele crê no sacerdócio de Cristo, ele crê no sacerdócio dos leigos, mas ele não crê no sacerdócio ordenado. O que é o protestantismo? É um cristianismo sem sacerdócio ministerial. Mas nós católicos cremos. E Jesus, na última ceia, estava com seus 12 apóstolos e disse, é o sacramento da ordem, fazei isto em memória de mim. O padre pode, ele tem o poder de pegar o simples pão e vinho e fazer com que seja o corpo e o sangue de Cristo. O leigo não tem este poder. O padre pode ser o maior pecador do mundo, pode ser um Judas, condenado ao inferno. Judas tinha o poder de consagrar o pão e o vinho. Judas
tinha o poder de perdoar os pecados. Quando a igreja diz que o sacerdócio é santo, ela não diz que os padres pessoalmente são santos. Alguns são, todos deveriam ser, mas infelizmente tem Judas na história. Tem Judas que foi condenado ao inferno, tem Pedro que não está no inferno, hoje está no céu e é um grande santo, mas no meio do caminho também deu seus tropeços. E assim a igreja nos ensina que é que nós temos que esperar do sacerdote. Devemos esperar dele que ele seja um amigo de Jesus. Jesus separou os 12 para estar com ele, mas embora Judas estivesse com ele, embora Pedro estivesse com ele, não pensemos que isso automaticamente já faz a pessoa santa, mas é a missão, é a identidade do padre, estar com Jesus e ir em missão. Então vejam, o apóstolo tem o poder de perdoar os pecados, o apóstolo tem o poder de consagrar o pão e o vinho e ser o corpo e sangue de Cristo, o apóstolo tem o poder de interpretar as Escrituras. É o evangelho de hoje. Jesus deu a eles a inteligência, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. O que quer dizer isso? É o magistério da igreja. A nossa fé é apostólica. Quando a gente diz aquele creio mais comprido, o credo niceno-constantinopolitano mais comprido, a gente diz assim: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa fé é a fé dos apóstolos. Não é isso que põe a igreja de pé. É isso que segura a igreja de pé. Vejam aqui na nossa matriz paroquial, se vocês olharem nas colunas, tem uma cruz em cima, de 12 colunas. Podem olhar aqui do lado. Tem esse disco de granito, onde tem gravado uma cruz. E vocês podem ver que esse disco está colocado exatamente onde tem uma coluna de sustentação do prédio. É a igreja nos dizendo que a igreja fica de pé, se você tirar essas colunas, o prédio cai, sim ou não? A igreja fica de pé porque tem 12 apóstolos sustentando. São as colunas da igreja. É a fé apostólica. A nossa fé não pode ser uma fé inventada. O poder que Jesus deu aos apóstolos de interpretar as Escrituras é um poder que continua ainda hoje na igreja e que atravessa os séculos. Quer dizer o seguinte: do mesmo jeito que os apóstolos interpretavam as Escrituras, nós devemos interpretar. Não tem esse negócio. Na época dos apóstolos interpretavam assim, aí foi mudando, e hoje nós temos que atualizar, porque ninguém entende mais do jeito que os apóstolos entendiam, não é? Até usam às vezes a expressão, que eu não gosto muito, de igreja primitiva. Igreja primitiva dá uma conotação de que a igreja lá no começo era imperfeita. É exatamente o contrário. A igreja lá no início, ela era a fonte pura. Os apóstolos, a fé apostólica. Nós precisamos crer o que os apóstolos creram. Não, mas nós estamos no mundo moderno, nós temos que adaptar. Pera lá. Os apóstolos todos os apóstolos sofreram o martírio. São João não sofreu o martírio porque Deus fez um milagre. Jogaram ele no óleo quente para ele queimar no óleo quente e ele não queimou, foi salvo. Por isso foi salvo do martírio. Mas todos os 12 sofreram um martírio.
Todos são testemunhas da ressurreição de Cristo. Testemunha em grego se diz mártir. E por que é que os apóstolos morreram? Eles estavam lá no Império Romano. O Império Romano, o imperador só queria o seguinte, fala o seguinte: tem uma estátua de César com um fogareiro ali na frente. Você pega um punhadinho de incenso, joga no fogareiro, de boa. Você sacrificou a César. Recebe um documentozinho, que é o libelo, e você está de boa. Recebeu o seu cartão, né? Recebeu o cartão, está liberado. Todo mundo que sacrificava a César estava liberado. Quem não tinha esse libelo, não podia comprar, não podia vender, não podia fazer nada, porque não tinha libelo. Era um cidadão de segunda categoria. Olha só, esses apóstolos que morreram para não oferecer sacrifício para César, podiam dizer assim: mas a gente pode fazer um macroecumenismo, não é isso? Vai lá e faz um sacrifício para a divindade pagã, de boa. Macroecumenismo. Eles fizeram isso? Não, eles preferiram derramar o sangue. Então, vamos lá, nós somos da igreja apostólica, sim ou não? Ou vocês querem ser da igreja moderna? A igreja inventada pelo último teólogo da moda. O que é que sustenta a igreja? Essas 12 colunas. O que sustenta a igreja é a fé apostólica. Jesus, no domingo de Páscoa, aparece aos apóstolos e dá a eles o poder de interpretar as Escrituras. A sua fé tem que ser a fé deles. Mas tem gente que acha que a igreja é uma metamorfose ambulante. Nos apóstolos criam de um jeito, aí de uma geração seguinte a fé mudou, aí depois mudou outra vez, e mudou outra vez, e mudou outra vez, né? Como se fosse uma espécie de telefone sem fio, onde a mensagem vai mudando ao longo do caminho, né? Eu sussurro no ouvido de uma pessoa ali no início: catraca de canhão. Aí vai passando, depois quando chega aqui no último, conhaque de alcatrão. Virou outra coisa. Não é assim. A igreja tem a assistência do Espírito Santo para manter a mesma fé dos apóstolos. Qual é a finalidade dos bispos? Nossos bispos estão reunidos em Aparecida, na 61ª Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vamos rezar pelos nossos bispos, né? O site da CNBB Nacional estão pedindo oração pela Assembleia dos Bispos. Rezemos por eles, para que eles cumpram a sua missão. E qual é a missão dos bispos? Conservar a fé dos apóstolos. O bispo é uma instituição conservadora, não revolucionária. Um bispo é para conservar a fé, para garantir que o que nós cremos hoje é aquilo que os apóstolos creram, porque ele é um sucessor dos apóstolos. Rezemos pelos nossos bispos, para que eles continuem sendo estes sucessores que conservam a fé dos apóstolos. Nós não somos protestantes, nós cremos. Quando a gente vê um bispo, nós beijamos o anel do bispo, porque nós temos fé no que ele é.
É necessário beijar o anel dos nossos bispos, porque a nossa comunhão com Deus depende da nossa comunhão com eles. Mas para que isso aconteça, para que esse mecanismo aconteça de verdade, é necessário que a gente saiba que os padres e os bispos são aqueles que mantêm a comunhão com a mesma fé dos apóstolos. Não é uma nova fé. Nós não somos discípulos missionários que vão aprender com o mundo. Nós somos discípulos missionários que estão com Jesus e os envia em missão para mudar o mundo. Essa é a pretensão da Igreja Católica desde sempre. Nós queremos que o mundo todo seja católico. Ide por todo mundo, batizai, fazei discípulos de todas as nações. E para isso os apóstolos derramaram seu sangue, para não oferecer sacrifício aos ídolos, mas para ensinar o Deus verdadeiro, o caminho do céu, o caminho da salvação. Essa é a fé apostólica. Essa é a fé da igreja. Portanto, meus irmãos, nós precisamos pedir a Cristo ressuscitado que nos dê, que sopre sobre nós, sobre aqueles que são os discípulos, os leigos, e sobre aqueles que são os apóstolos, os bispos e os padres. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo para renovar a fé que faz o bispo e o padre ter o poder de oferecer o santo sacrifício da Eucaristia, não os leigos. Os leigos não oferecem o sacrifício da Eucaristia, oferecem o sacrifício de suas vidas. Rezemos para que os bispos e os padres continuem tendo a força e a perseverança de se sentar no confessionário para perdoar os pecados. Aqueles a quem perdoardes serão perdoados, quem não perdoardes não serão perdoados. Rezemos para que os bispos e os padres continuem confirmando a fé. Deu-lhes o poder de interpretar as Escrituras, interpretar como os apóstolos interpretavam. A melhor escola de interpretação da Sagrada Escritura é a própria Escritura. Você vê como São Paulo, como São Mateus, como São Lucas interpretavam as Escrituras do Antigo Testamento. É assim que a gente tem que fazer, imitá-los, crer no que eles creem, derramar o sangue pelo que eles derramaram. Meus queridos, essa é a nossa fé. E que alegria ser católico e pertencer à Santa Igreja Católica, em comunhão com milhares e milhares de bispos que existiram desde o tempo dos apóstolos, numa corrente de fidelidade, na mesma fé, ao longo dos séculos, uma corrente de papas, 266 papas, sucessores de Pedro, uma corrente de bispos, milhares e milhares ao longo dos séculos, na mesma fé, na mesma igreja, sucessão apostólica. A fé no ressuscitado é a fé apostólica. Não aceitemos contrafação, não aceitemos produtos adulterados, queiramos a fé legítima, a fé dos apóstolos, a fé daquela fonte límpida que são os apóstolos há 2000 anos atrás.
Esta é a nossa igreja, una, santa, católica e apostólica. Essa é a nossa fé.